Bom dia, paz seja contigo. Nosso Pai e Pense hoje meditaremos no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versos 22 a 25. Certo dia Jesus disse aos seus discípulos: Vamos para o outro lado do lago. Eles entraram num barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval ou uma terrível tempestade, de modo que o barco estava sendo inundado e eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou, repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros: Quem é este que até aos ventos e às águas dá ordens e eles lhe obedecem? Tenho compartilhado nesses dias sobre a questão de clamarmos a Deus e trazido dentro da palavra do Senhor a realidade antes de um clamor e a realidade depois que esse clamor acontece. Falei ontem sobre a questão dos israelitas no Egito, sofrendo sob uma escravidão terrível, angustiante, apavorante, e decidiram estes clamar a Deus, e Deus então intervém na terra para mudar essa realidade. Então, as coisas começam a mudar na terra quando chega um clamor no céu, foi a tônica do que disse ontem. E aqui nós vemos isso acontecendo novamente. Antes que aqueles homens clamassem ao Senhor, o cenário era de medo, de pânico, desespero e de uma morte iminente. O texto vai nos falar que a tempestade e o vento eram tão fortes que as águas inundavam aquele barco, e o texto mesmo diz que eles corriam grande perigo. Eu não posso imaginar que tipo de águas tem inundado o seu barco. As águas da preocupação, da ansiedade, da inquietação, dos problemas familiares, financeiros. Enfim, são tantas coisas que podem serem caracterizadas como essas águas a inundarem a embarcação da nossa vida. E isso nos rouba a paz, nos tira a tranquilidade. Mas se nós decidirmos, assim como esses discípulos foram clamar ao Senhor, se nós fizermos a mesma coisa, nós podemos esperar que Ele faça exatamente o que fez lá, fazendo com que houvesse paz, calmaria e tranquilidade. Essas coisas estão disponíveis também a nós, bastando que nós clamemos ao Senhor. Perceba, como eu disse, a situação desses homens certamente era uma situação muito angustiante. Eles estavam à beira da morte iminente, mas eles decidiram clamar ao Senhor. Eles decidiram clamar ao Senhor. E isso mudou a história, isso mudou o cenário, isso mudou a realidade ao redor. Compreendamos que quando chegar um clamor no céu, a realidade na terra começa a mudar. Que assim o façamos, crendo que o Senhor é o mesmo de ontem, hoje e será para sempre. Deus te abençoe, tenha um excelente dia, paz seja contigo.